pouquinho, assim, só para vocês saberem como é que é o livro. Sabe aquele personagem lindo, maravilhoso, que gosta de curtir a vida, que não se apega a ninguém, que abandona, dorme com a pessoa, passa a noite com a pessoa e abandona a pessoa no dia seguinte e vai embora? Sabe esse personagem? Ele tá aqui no livro, mas ele veste saia, é uma mulher. É uma mulher, Angelina Brooks é a personagem principal desse livro. E ela é assim, ela é um homem que saia, né? E é um livro assim, é um romance adulto, é um romance quente, mas tem histórias, não são só cenas largadas de sexo, tem cenas de sexo, mas tem história. E a Angelina é isso, ela é um homem que saia, gosta de curtir a vida, não se apega a ninguém, só que no meio do caminho entra Evan King na vida dela. Ela não deixa de ser Angelina, mas o Evan vai mexer aí com as estruturas dela. Então, eu convido a vocês a conhecerem. Esse livro está na Amazon, tá? Quem quiser dar uma olhada, tem a degustação. Tem aqui na livraria também, pega, dá uma lidinha no prólogo, no capítulo 1. Se gostar, eu convido vocês a conhecerem Uma Noite Apenas. Tá? Esse foi meu segundo livro. Eu comecei no Wattpad. Meu primeiro livro que eu comecei a publicar no Wattpad foi esse aqui, ó, o Pele. Foi esse livro que me lançou. E assim, as coisas acabaram acontecendo, né? Eu consegui alguns leitores, foi surpresa minha conseguir esses leitores no Wattpad. E aí, esse livro, a primeira edição foi publicada por uma editora, a primeira edição esgotou, e agora eu estou publicando a segunda edição, que vai ter um lançamento agora, semana que vem, na Bienal. Eu convido todo mundo, no dia 3. Quer dizer, a Bienal começa dia 3, o livro vai estar lá desde dia 3, mas eu vou estar no dia 12, no estande da editora Bess. Mas eu estou publicando esse livro Pele, a segunda edição, junto com a primeira edição do segundo volume, Alma. E Sou muito tímida para falar ao público. Eu estou super feliz pelo convite, pelo blog, pela Vanessa, Bia. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito surpresa, falar um pouquinho do meu livro, que não esperava publicar ele, não esperava conseguir uma editora assim tão rápido, está sendo uma realização. E segunda chance, falei para algumas amigas que meio que partiu de um sonho muito louco, que eu sonhei que voltava ao passado, eu acordei, fiz um rabisco e depois comecei a escrever. E a Cristal, eu posso falar da Cristal? Ela é uma ex-modelo, está encerrando sua carreira agora, depois de anos, fazendo várias, participando das passarelas e tudo. E nesse meio tempo, ela conseguiu um sucesso na carreira, mas em compensação ela deixou para trás alguém especial, que foi o Daniel, grande amor da vida dela. Ele se conhecia na faculdade, começou na faculdade, e em um determinado tempo ela teve que escolher entre o amor e a carreira, e ela acabou escolhendo a carreira. Foi uma ideia repentina, ela não pensou nas consequências, e durante esse tempo ela foi alimentando esse sofrimento, querendo saber do Daniel, mas com medo de ir atrás. E na festa de encerramento da carreira dela, ela encontra o Daniel, e todo o passado dela, que ela estava tentando apagar, vem à tona. Ela acaba meio que descobrindo que o Daniel conseguiu seguir sua vida, conseguiu estar casado, e ela perde o chão. Ela não quer, ela quer de algum modo conseguir reaver o amor dela. E eis que aparece um senhor, sabe lá de onde que ele apareceu, e perguntou se ela queria ter uma nova chance para recuperar seu amor. E ela, sim, eu quero. E no dia seguinte, ela acorda, 7 anos atrás, na República, está de volta à faculdade,
e agora ela tem a segunda chance para correr atrás desse amor e tentar não fazer as mesmas besteiras que fez antigamente. Então, é essa a minha história que eu estou trazendo. Eu acredito que quem vai ler vai se apaixonar, vai gostar da Cristal, vai querer bater nela também, vai se apaixonar muito pelo Daniel, porque o Daniel é tudo. Daniel é tudo. Então, eu espero quem puder ir lá na Bienal, me prestigiar, eu vou adorar, vou dar o toque, vou dar beijo, vou dar abraço. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu comecei a escrever há bem pouco tempo e fui surpreendido porque eu estava com a metade do livro escrito quando recebi o convite da editora para publicar. E foi até mais complicado, que foi mais difícil de escrever depois que a editora tinha me contratado, ficou mais difícil de escrever o livro, porque aí tinha prazo, essas coisas todas. O Amor Infinito, eu sempre adorei ficção científica e romance, essas coisas, mas eu sempre tive o sonho de ser escritor de ficção científica. Na verdade, eu queria fazer um romance dessa vez, porque eu vi um artigo numa revista, na revista do Globo, que a Juliana está hoje estreando, tinha um artigo, alguém escreveu para um psiquiatra dizendo que a pessoa encontrou alguém que poderia ser sua alma gêmea. E eu sempre achei legal esse assunto de almas gêmeas, bem fascinante. E nesse livro, nessa carta, a pessoa diz que encontrou uma pessoa que só podia ser a alma gêmea dela, que era exatamente aquilo que ela sempre quis ser, que esperava de alguém, só que a mulher era casada e amava o marido, e o cara era casado e amava a mulher. Então eles entraram no entendimento que eles eram almas gêmeas, mas não era o tempo deles agora. Talvez tenha sido no tempo passado, talvez no tempo futuro. Aí eu resolvi usar esse gancho para fazer a minha história. E aí a história, só que como eu gosto de ficção científica, eu quis fazer uma coisa diferente. A história, e eu vi que no Wattpad, lendo, a maioria das autoras abusavam um pouco, não abusar, mas usavam muito cenas de sexo nos seus romances. E aí eu falei, poxa, vai ser complicado fazer assim, mas falei, bom, se tem que fazer, vou fazer logo, começar logo com isso. E aí a primeira cena do livro é uma cena de sexo numa estação espacial no ano de 2327, em gravidade zero. E aí depois dessa cena, já no final do capítulo, o rapaz vê que ela tem um pingente pendurado ao pescoço e pede para ver porque achou diferente o pingente. E aí pede para examinar. Depois que ele leva para o laboratório, ele descobre que o pingente era, na verdade, um pendrive, que já nem existia mais naquela época. Ele desenvolve um aparelho para conseguir ler o pendrive. E baseado no que tem dentro do pendrive, que é um diário, que tem fotos, músicas dele, ele constrói um holograma que anda igual gente, e fez o holograma com as feições do rapaz que vai contar a história, do autor do diário. E ele passa a contar a história, sendo dentro da cabine desse casal de tripulantes. Sendo que à medida que ele conta a história dele, a cena se passa como se fosse uma cena em 3D, como se eles estivessem assistindo um filme em 3D. Eles podem andar, inclusive, em volta das cenas em 3D. E aí ele conta que ele vivia em 2060, também um pouco no futuro, e ele tem uma amiga chamada Bárbara, que é uma grande amiga dele, e foi a Nova York a trabalho e encontrou a Elizabeth. Ele achou que aquela ia ser a mulher da vida dele. Ele se apaixonou pela voz dela. Eles estavam num café e ela estava atrás dele conversando. Ele se apaixonou pela voz, levantou da mesa dele, sentou na mesa dela e começou um relacionamento. Depois ele volta para o Brasil e aí ele começa a ter um relacionamento com a Bárbara que ele não consegue explicar. Ele sente aflições toda vez que ela tem algum problema e ele não consegue uma explicação lógica para aquilo. A mãe dele, a Isaura, que é um dos personagens femininos que mais fez sucesso entre os leitores, ela
ela explica que ela pode ser uma alma gêmea dele, mas que pode ter sido um espírito afim também, uma alma afim. Então pode ter sido uma ex-mulher dele, como pode ter sido uma ex-mãe, um ex-pai, um ex-irmão, alguém com quem ele teve uma afinidade muito grande. E ele continua cada vez mais intrigado com aquilo. Chega em momentos que ele começa a acreditar que está apaixonado por ela, e a coisa vai chegando num ponto, até que ele tem um problema, que eu não posso contar o que é. E aí ele vai ao passado, ele acorda uma bela noite, em 1870, na cama, pelado, em cima de uma cama, e a mulher que está junto com ele é a Elizabeth, que é a namorada dele. Só que tanto ele quanto ela, nesse momento eles estão 10 anos mais novos, né? São eles mesmos, mas caracterizados com 1870. E aí, nesse período de uma semana que ele fica lá, ele consegue descobrir os mistérios que vão revelar no futuro, ele tem revelado ali, mas que vão explicar todos esses problemas que ele sente por essa amiga, pela mãe, pela namorada. E aí fica uma semana sabendo que, sabendo não, ele não sabe se ele vai voltar a qualquer momento para o futuro, se ele vai continuar lá para sempre, o que vai acontecer. E aí, o resto eu não posso contar. O meu livro se chama A Rainha do Drama, e não é um livro dramático, porque muita gente às vezes ouve o título e fala assim, mas é um livro de drama. Não é um drama, é uma chiclete, para quem não sabe é uma comédia meio romance, e é o meu segundo livro. Eu não agradeci as meninas pelo convite, desculpa, nervosa, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito nervosa, como já deu para perceber, porque, gente, estar aqui é muito diferente do que estar aí sentada. Eu estou muito acostumada a ser leitora, a ser tiete, e a autora está falando, tá assim, ai, que linda ela tá falando, olha como ela fala, e tá aqui falando para vocês e tipo, ai meu Deus, eles estão olhando para mim, eu tô falando. E o meu livro, ele tem essa pegada, ele é muito parecido comigo. É uma menina de cabelo rosa que dirige um carro rosa e para aí no rosa. Parei. Ela não só usa rosa. E ela tem uma doença terminal. Então a qualquer hora ela pode morrer. E então ela vive a vida tentando realizar todos os sonhos dela, e não é igual Um Amor para Recordar do Nicholas Sparks. Não é. É bem diferente. E ela passa a vida toda querendo realizar os sonhos delas, e um dos sonhos dela é cursar gastronomia. Ela entra na faculdade e ela um dia está andando no campus da faculdade e encontra o amor da vida dela. Sendo que essa é a minha parte favorita, e não é spoiler. Quando ela encontra o amor da vida dela, que é o meu outro personagem, é o Beto, ela simplesmente se declara para ele, do tipo, olá, eu sou o amor da sua vida, tô aqui, materializada, a gente pode casar amanhã. Sendo que se vocês tentarem fazer isso, como eu tentei uma vez, vocês podem ter a mesma experiência, que não dá muito certo. A primeira reação é o cara meio que achar que você é louca. E foi o que aconteceu com a Ana. Então, ele saiu correndo dela, porque ele é completamente diferente dela. Ela é animada, alegre, pra cima, e ele é um cara completamente fechado, tímido, controlado, certinho. E o meu livro conta a história de amor dos dois. Como é que fica, como é que não fica. E o grande mistério, será que a Ana chega no final da história viva ou não? E é esse meu livro. Eu estou muito feliz de estar aqui.
primeiro, não perdendo, né? Agradecer meus amores aqui pelo blog, que o blog é show de bola, adoro. Estou participando desde o início, super curto. Então, vou falar um pouquinho de mim primeiro, né? Comecei há pouco tempo escrevendo, faz 1 ano e pouquinho só. E comecei apostando o primeiro livro depois do que aconteceu no Wattpad, com meus amigos aqui também. E foi bem bacana porque eu não esperava ser lida, assim. Então foi mais por gostar de escrever, para organizar meus capítulos e tal. Até que eu reparei que o pessoal estava gostando do livro, estava pedindo mais capítulos todos os dias. E deu nesse livro. Ficou pronto em 3 meses só. Foi publicado por uma editora pequena na época. E depois eu consegui publicar ele de forma independente na Amazon. Ficou em primeiro lugar entre os mais vendidos. Então eu consegui uma editora que acreditasse nele para poder estar lançando. Essa é uma edição nova, que tem bastante coisa diferente, cenas diferentes. É a história, vou falar um pouquinho da história. É narrada por Isabel. Isabel é uma mulher que está passando por um problema muito complicado na vida dela, que muitas pessoas já passaram em algum momento na vida, que é um fim de relacionamento. Só que o fim do relacionamento dela já dura 1 ano. 1 ano que ela tenta se isolar de tudo e de todos, dos amigos, da família, ela evita sair de casa, é um tipo de... é como se fosse uma depressão mesmo que ela passa, né? Até que ela resolve recomeçar. O início do livro ela tentando recomeçar por causa dos parentes, da família, que fica sempre incentivando ela a recomeçar. Aí ela vai e faz uma viagem rápida a São Paulo e esbarra literalmente com um homem chamado Daniel, meu Daniel também. Daniel é top. O homem que faz a vida dela virar de cabeça para baixo. Assim. Ela passa por muitos princípios que ela jamais imaginaria. A vida dela começa... Como a vida dela era muito regrada, ela viveu com aquele homem durante 13 anos. Então, para ela, é tudo novo, né? É uma vida colorida que ela não tinha antes. Por mais que ela deixe claro para esse novo amor que está surgindo, que ela é apaixonada ainda pelo ex. Então, é uma história que ela não consegue se doar para aquele novo relacionamento porque ela ainda está presa ao passado. Então, é uma história de superação, é um romance, não chega a ser um romance categorizado como um romance erótico, não é. Fala de mudanças, que as pessoas às vezes acham que a vida vai ser assim para o tempo todo, mas não é. As pessoas somos seres humanos, nós mudamos a cada dia, então é uma história de superação, de amor. Trata de temas muito polêmicos também, como uma doença mental chamada esquizofrenia. É um tópico bacana porque teve bastante pesquisa para poder escrever esse livro, durou bastante tempo e é legal receber o feedback de pessoas que conhecem o tema, que lidam com pessoas com esse tipo de doença e falar, não, você retratou certo, foi assim mesmo e você me ajudou a ter uma visão diferente da história, da doença, né, para poder lidar com a pessoa. Enfim. É uma duologia, serão só 2 livros. Esse primeiro está sendo lançado agora esse mês de agosto, já está nas livrarias, está aqui na livraria também. O segundo, em outubro, já vem também pela editora Suma de Letras.